Olá pessoal, meu nome é Frederico Silvestre, sou sócio do Emerick Leão Advogados, um dos responsáveis pela área tributária aqui do escritório. Hoje eu quero falar com vocês a respeito de um imposto, de um tributo, que é muito comum de ser pago aí por nossos contribuintes, que é o ITBI, que é o tributo que incide quando a gente realiza a transferência da propriedade de um imóvel perante o cartório de registro. Quando a gente faz esse tipo de operação, a gente é obrigado a ir até a Secretaria de Finanças municipais e solicitar a emissão da guia do ITBI, que é uma das condições para que, de fato, o titular do cartório de registro imóvel proceda a transferência para aquele novo proprietário. Então a gente percebe a incidência desse tributo em operações tais como uma compra e venda de um imóvel, que é a mais comum. A gente vai lá, compra um apartamento e quando a gente vai fazer o registro desse apartamento lá no cartório para transferir para o nome de nós, que compramos aquele imóvel, a gente é obrigado a pagar o tal do ITBI. E uma outra situação que é muito comum de se ver é a transferência da propriedade desses imóveis em realização de capital social, normalmente para fins de constituição de uma nova empresa, uma holding. Fato é, pessoal, que a exigência do ITBI, não raras vezes, ela é realizada de maneira indevida, ou permitindo ali um questionamento por parte de nossos contribuintes. Tá? De que forma eu posso questionar essa exigência? Seja a partir da própria base de cálculo, ou seja até mesmo para fins de pleitear a sua inunidade. Por exemplo, adquirir um imóvel de R$500 mil. Quando eu vou solicitar a emissão da guia para pagamento desse tributo perante a Secretaria de Finanças Municipal, pode ser que ela me indique uma base de cálculo diferente da operação que foi realizada. Ela pode entender o seguinte: olha, não, esse imóvel que você está adquirindo não vale R$500 mil, ele vale R$700 mil. Então, nesse tipo de situação, a gente tem a possibilidade de questionar essa avaliação realizada pelos municípios, que normalmente utilizam para fins de avaliação a base de cálculo adotada para a exigência de outros tributos. E a gente está falando aí especialmente do IPTU. Então, eu fiz a aquisição de um imóvel, percebi que ao gerar essa guia para recolhimento do ITBI, veio um valor diferente do que está na minha escritura. Opa, peraí, eu posso aqui ter uma oportunidade de questionamento. Então, nesse caso, nesse contexto, também é possível a gente realizar o questionamento dessa exigência tributária. A outra situação que eu comentei, que é justamente a constituição de um patrimônio de determinada empresa mediante a incorporação ao seu capital social de imóveis pertencentes aos seus sócios, o que a gente percebe é que alguns municípios eles entendem que essa imunidade ela não é permitida. Isso aplica sobretudo nos casos em que a pessoa jurídica que está sendo constituída ela tem no seu objeto social a atividade imobiliária. E uma outra situação também, às vezes, mesmo reconhecendo o direito à imunidade, que isso está previsto na própria Constituição Federal, os municípios, assim como numa operação de compra e venda, eles realizam uma avaliação própria. E aí, nesse momento, tal qual na primeira operação, eles podem realizar uma avaliação que não reflete o valor de mercado, ou que é diferente daquela que a legislação permite que eu adote. Então, nesse segundo caso, o que a gente percebe aí que acontece com frequência é um município negando o direito à imunidade ou também adotando o procedimento de exigência de uma diferença entre a avaliação que ele realiza e aquele valor que eu atribuí para fins de composição desse capital social da empresa. Normalmente, o que acontece? Para fins de composição desse capital social, eu indico, para fins de transferência desse imóvel que me pertence, ao transferi-lo para a pessoa jurídica, eu indico o valor que está na minha declaração de imposto de renda. Senão, o que acontece? Eu sou obrigado a pagar imposto de renda sobre o ganho de capital. Então, existe um benefício previsto em uma legislação federal que fala o seguinte: olha, quando o contribuinte ele está transferindo um imóvel que pertence a ele, pessoa física, para compor o capital social de uma empresa, ele pode considerar o valor que está na declaração, que é o que a gente chama de valor histórico. Se porventura ele não considerar esse valor, ele é obrigado a me pagar, enquanto União, o ganho de capital, o imposto de renda sobre o ganho de capital. Então é considerado um benefício aí que a legislação
Federal prevê, justamente para facilitar a criação e a composição do patrimônio empresarial. Sobre a imunidade, o que a gente percebe, como dito inicialmente, é que há uma resistência por parte dos municípios em concederem esse benefício nos casos em que a empresa, no seu objeto social, já prevê ali a realização de uma atividade de natureza imobiliária. A questão é a seguinte: existem já decisões, tá? Inclusive pautadas em um voto proferido pelo Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, em que ele reconhece que essa imunidade prevista na Constituição ela é incondicionada, ou seja, independe da atividade realizada pela empresa. Então, essa situação, caso venha a ser objeto de exigência do ITBI por parte dos municípios, a gente tem a possibilidade de enfrentamento justamente com base nesse direito que é alegado, qual seja aí a incondicionabilidade desse benefício que é previsto e assegurado pela Constituição Federal. Então, tal qual aquela segunda situação que eu mencionei, que diz respeito à possibilidade de um município reavaliar aquele valor indicado por mim ao transferir o imóvel para uma pessoa jurídica, existe essa possibilidade de questionamento. Uma em relação a um direito que é assegurado na Constituição, que diz respeito à imunidade plena e incondicionada, e outra que diz respeito a eventuais fiscalizações, a eventuais arbitramentos de valores avaliados pela Prefeitura, com base justamente desse benefício que eu mencionei, que é o de levar para o capital social da empresa que eu estou constituindo como sócio o valor histórico daquele bem que eu estou transferindo. Então, pessoal, o cenário é esse, a gente sabe aí que os municípios eles têm adotado essa prática, tanto de questionamento dos valores, como também de negar ali eventuais pedidos de imunidade que são apresentados pelos contribuintes, evidentemente aí que é um objetivo arrecadatório, e a gente tem aí à nossa disposição o socorro ao Poder Judiciário, justamente para tentar assegurar os nossos benefícios que são previstos, como eu disse anteriormente, tanto na Constituição Federal como na legislação federal. E nesse contexto a gente pode dizer que existem várias decisões favoráveis aos contribuintes nesse sentido, de modo que, evidentemente, essa matéria ela vai ser pacificada nos tribunais superiores. Então, mais uma vez, a gente se coloca aqui à disposição, a equipe tributária do Everic Leão Advogados, para auxiliar vocês na melhor definição quanto a esse tema.